Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, o Wallace deve ser anunciado amanhã como jogador do Mengão. Fiorentina já declara que Eric Pulgar sairá do clube e irá para o Flamengo. Sorteio Mandrake na Copa do Brasil. Flamengo vende volante, cria da base do Mengão. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Galera, que dia agitado hoje no Mengão, né? Muitas notícias. Diego confirmando aí numa entrevista coletiva que deixará o Flamengo no final do ano, que provavelmente se aposentará do futebol brasileiro, né? E isso acaba repercutindo aqui em Portugal. O Flamengo acaba sendo notícia. No jornal A Bola diz o seguinte: antigo craque do Futebol Clube do Porto anuncia saída do Flamengo e possível fim de carreira. Diego, médio ofensivo, atualmente com 37 anos, anunciou nesta terça-feira, em conferência de imprensa, que no final dessa temporada, no Brasil, a época decorre conforme o ano civil, ou seja, dezembro de 2022, poderá terminar a carreira de futebolista. O antigo internacional brasileiro, capitão do Flamengo, que chegou ao Futebol Clube do Porto em 2005, 2006, então oriundo do Santos, por 6 milhões de euros, apelidado de Pelé Branco, não chegou a exibir toda a sua qualidade nos Dragões, tal como o antigo goleador Luiz Fabiano, numa temporada marcada por grande instabilidade nos Dragões após o sucesso da era José Mourinho. Diego acabaria por sair no final da temporada e rumar aos alemães do Werder Bremen, tendo representado ainda Juventus, Wolfsburg, Atlético de Madrid e Fenerbahçe, antes de voltar à pátria e representar o Flamengo em 2016. Essa terça-feira, em conferência de imprensa, Diego declarou: hoje completam-se os 6 anos do anúncio da minha chegada ao Flamengo. Foram 6 anos maravilhosos. Na renovação no ano passado, definimos que esse seria meu último ano no Flamengo. E venho confirmar isso. Encerrará a minha passagem pelo Flamengo. Não vou atuar em mais nenhum outro clube brasileiro. A minha história no Flamengo é muito rica. Vou dar-me mais alguns meses para decidir se me aposento ou não. Se continuar, será fora do país. Aqui, no Flamengo, quero viver essa reta final. Meus amigos, a declaração do Diego, de certa forma, emocionante ali, principalmente a enorme perseguição que parte da mídia rubro-negra e da mídia anti faz ao Diego. Eu sempre coloco a minha posição aqui, né? Eu sou muito grato a tudo que o Diego fez, dentro e principalmente fora de campo. Muita gente começa a falar de panela, de bagunça no Flamengo. Meus amigos, bagunça no Flamengo é quando tinha Ronaldinho, é quando tinha Romário, é quando tinha o goleiro Bruno no Flamengo. O Diego é um excepcional exemplo, pai de família, né? Um cara que nunca atrasou um treino, que quando entra em campo, mesmo não estando no seu melhor físico e técnico, se dedica inteiramente ao Flamengo. Então, assim, como exemplo, como pessoa, eu acredito que, apesar da Fla-Fofoca, apesar de tentarem, muitas vezes, tumultuar o ambiente do Flamengo, tentando ali fazer conjecturas, qual é o jogador que manda, qual é o jogador que não manda, eu, sinceramente, no que é real, no que efetivamente pode se comprovar, o Diego, para mim, é um jogador, um exemplo de caráter, de dignidade, de profissionalismo acima de tudo. Então, eu rio aí quando tem torcedores do Flamengo, dizem: geração de 85, o Diego destrói o Flamengo. Meus amigos, se vocês vivessem na época de Romário, se vocês vivessem na época de Edmundo, se vocês vivessem na época de Ronaldinho Gaúcho, se vocês vivessem na época do goleiro Bruno, talvez vocês pensassem 2 vezes antes de criticar o Diego. Pode ser que ele seja um cara
que lute ali pelos interesses do Flamengo, que ele esteja ali fechado com o elenco. Meus amigos, se isso for problema, né, talvez vocês prefiram aí jogadores menos comprometidos, como o Vampeta, por exemplo, né, que veio ao Flamengo e disse: eles fingem que pagam e eu finjo que jogo. Né? O Diego, muito pelo contrário, apesar desse mimimi de parte da torcida do Flamengo, que, de certa forma, talvez tenha que fazer até terapia para entender a dificuldade que eles têm em lidar com ídolos, com um elenco extremamente vencedor do Flamengo, vão ter que aturar até o final do ano o Flamengo levantando taças, né? E torço ainda mais, torço pelo Flamengo em qualquer circunstância, porque o Flamengo é o meu amor, é a minha paixão. Mas, além disso, torço especialmente pelas conquistas da Copa do Brasil, da Libertadores. O brasileiro é um pouco mais difícil, para ver, sim, para o desespero da Fla-Fofoca, vendo o Diego Ribas ali, quem sabe, levantando mais 2, 3 taças com a camisa do Flamengo, fazendo aí uma passagem sensacional com a camisa do Mengão. E, meus amigos, né? Aí teve sorteio hoje da Copa do Brasil. E aí, meus amigos, uma coisa ali na organização, as meninas foram muito bem ali na organização do sorteio, abrilhantaram, mas um detalhezinho acabou deixando dúvidas em relação ao sorteio da Copa do Brasil. E o presidente Rodolfo Landim e outros rubro-negros começaram a reclamar muito ali de como se deu o sorteio em relação ao mando de campo, né? No sorteio original, Atlético Paranaense era o mandante do primeiro jogo. Quando foi se mostrado o sorteio do mando de campo, estava invertido ali. O Flamengo, teoricamente, era o mandante do primeiro jogo, né? E aí o GE fez uma matéria muito interessante ali para que a gente entenda. O sorteio do mando de campo da quarta de final da Copa do Brasil deixou alguns torcedores do Flamengo nas redes sociais sem entender o motivo do time decidir o confronto do Atlético Paranaense com o Atlético Paranaense fora de casa. Mesmo sentimento tomou conta do presidente Rodolfo Landim. No entanto, a CBF adotou o mesmo critério dos últimos sorteios da Copa do Brasil, inclusive antes das oitavas, quando o Flamengo se beneficiou e decidiu em casa o confronto com o Atlético Mineiro. A entidade publicou uma nota oficial com explicação, né? Na tarde dessa terça-feira, logo após o sorteio, Rodolfo Landim chegou irritado ao aeroporto do Galeão, onde o time embarcou para Brasília. Falando alto ao telefone, Landim esbravejava com um interlocutor chamado Júlio sobre o fato do time fazer o jogo de ida no Rio de Janeiro. Júlio Avelar é o nome do novo diretor de competições da CBF. O critério foi feito para prejudicar o meu time? Por que não inverte o Fluminense, então? Dizia Rodolfo Landim ao telefone bastante exaltado. Os últimos sorteios sempre foram invertidos com o Fla-Flu vivos na Copa do Brasil. O Flamengo decidiu em casa 5 vezes, oitavas de 22, terceira fase de 22, quartas de 21, terceira fase de 21 e oitavas de 19. O Flu decidiu 3 vezes, quartas de 22, oitavas de 21 e oitavas de 17. Porém, o sorteio das oitavas já havia acontecido algo semelhante. Na ocasião, foi o Flamengo que deu sorte com as bolinhas. Vamos aos fatos. Explica-se. Na hora da definição dos confrontos, o primeiro time a ser sorteado decidirá em casa se a bolinha com o número ímpar no movimento da definição dos mandos. Mas havia uma restrição. Flamengo e Fluminense não poderiam jogar em casa na mesma perna das eliminatórias, assim como Corinthians e São Paulo. O Timão foi o segundo a ser sorteado em seu confronto. Intentando o tricolor do Morumbi foi o primeiro. Logo, não houve qualquer questão entre os paulistas. No entanto, o Fla-Flu, nessa ordem, foram segundos a serem sorteados em seus respectivos confrontos. Assim, houve um novo sorteio no qual ficou decidido que Atlético e Flamengo seria o confronto de mando invertido antes do sorteio dos mandos. Para definir os mandos, o sorteio se deu da seguinte forma: bolas ímpares de 1 a 10 determinariam Fluminense como mandante do segundo jogo e bolas pares favoreceriam o Flamengo. Saiu o número 9, e o Flu decidirá no Rio, assim como o Atlético Paranaense diante do Fla. No sorteio das oitavas da Copa do Brasil aconteceu o inverso. O Flamengo mudou de posição na chave contra o Atlético Mineiro. Do outro lado, Fluminense e Cruzeiro. Pelas bolinhas, o time rubro-negro chegou ao confronto em casa, e aí se diz... Meus amigos, na boa, assim, acho legal o Landim
ser pego brigando lá, fazendo o papel dele ali perante a CBF, mas, sinceramente, não tem nada de errado, não. Né? Sobre o sorteio da Copa do Brasil, o Flamengo, mais uma vez, não deu sorte. Né? Entre os times, entre os gigantes Fluminense, São Paulo, Corinthians e Flamengo, Flamengo pegou o pior adversário, que é o Atlético Paranaense, que hoje é considerado um gigante também. Né? Então, e ainda decidindo fora de casa. E ainda com o adversário que foi a pedra de sapato do Flamengo dos últimos 3 anos na Copa do Brasil. Vale a pena lembrar, 2019, já com Jorge Jesus, logo no início da sua jornada, perdemos em casa nos pênaltis para o Atlético Paranaense. Ano passado, tomamos uma goleada de 3-0 no Maracanã, com o Renato Gaúcho destruindo o time do Flamengo. Quem sabe agora, nessas quartas, não é o momento da vingança no Mengão. Quem sabe, lá na casa deles, a gente faça com que eles sintam o veneno de ser eliminados na Copa do Brasil. Né? O Flamengo, aí, esse elenco multivitorioso do Flamengo, né, que já teve aí crises enormes quando eliminados pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil, quem sabe esse elenco agora dá a volta por cima e elimina os caras lá dentro da casa deles. Né? É interessante que esse sorteio, também o Flamengo avançando, pode pegar a América, mas principalmente o São Paulo. São Paulo que eliminou o Flamengo em 2020. Quem sabe aí, galera, esse sorteio não serve para o Flamengo fazer a sua vingança. Ou seja, se vinga do Atlético Paranaense pelas 2 eliminações nas quartas de finais de 19 e 21 e se vinga do São Paulo na semifinal pela eliminação de 2020, chegando à final da Copa do Brasil. Você, meu amigo, você acredita aí que o Flamengo possa chegar à final da Copa do Brasil? Escreva aqui nos comentários, vamos aproveitar para subir esse like. Pessoal, amanhã tem Mengão e amanhã tem estreia de Cebolinha. Relacionados para o jogo de amanhã. Goleiros, Santos, Hugo e Cauã. Né? Diego Alves continua machucado e Matheus Cunha machucado também. Dá a chance aí de ser relacionado como terceiro goleiro, o Cauã. Laterais, Rodinei, Mateuzinho, Felipe Luiz e Ayrton Lucas. Zagueiros, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Pablo. Rodrigo Caio ainda machucado, não sabemos quando o Rodrigo Caio poderá voltar. Volante, Thiago Maia, João Gomes. Diego, né, apesar da entrevista coletiva, sentiu a coxa, não viajou também para Brasília. Daniel Cabral tem a chance aí de ser convocado para mais um jogo. Meias, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Matheus França e Vitor Hugo. No ataque, a grande novidade. Cebolinha, Gabigol, Lázaro, Pedro e Vitinho, meus amigos, são os relacionados para esse jogo de quarta-feira. Lembrando que depois desse sorteio da Copa do Brasil, nada ficou fácil para o Flamengo. O Flamengo tem aí amanhã o jogo contra a Juventude, domingo o jogo contra o Avaí. Não duvido que amanhã o Flamengo coloque, o Dorival coloque o time titular, já pensando em treinar para o jogo de quarta-feira que vem, contra o Atlético Paranaense no Maracanã. A gente espera aí que o Maracanã fique pronto para o Flamengo jogar contra o Atlético Paranaense no Maracanã. Domingo vai a ressacada lá no Avaí. Provavelmente será um time reserva, né, para que quarta-feira pegue de novo com o time titular o Atlético Paranaense numa sequência de 4 quartas decisivas. Né? 4 quartas decisivas daqui para frente. Né? O Flamengo, depois do jogo contra o Atlético Paranaense no Maracanã, no fim de semana, pega o Atlético Goianiense no Maracanã, viaja a São Paulo para mais uma quarta decisiva contra o Corinthians, aí pela Libertadores. Fica em São Paulo, joga contra o São Paulo, de novo deve ser um time reserva no Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo. Aí volta ao Maracanã, mais uma quarta decisiva, né? Decisão contra o Corinthians. Recebe, curiosamente, o Atlético Paranaense pelo Brasileirão no Maracanã e depois viaja para o Paraná para decidir a vaga da Copa do Brasil no dia 18 de agosto contra o Atlético Paranaense no Paraná. Se você quiser um pouco mais, né, logo em seguida pega o Palmeiras no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, meus amigos, né, o final de julho e o início de agosto volta a ser frenético para o Mengão. O Mengão aí com 4 decisões nas próximas quartas-feiras. Parece que cada vez mais vai ficar aí certo que o Dorival vai usar o time titular nas quartas-feiras nas decisões e aí o time reserva, né, o time reserva do Flamengo
para os jogos do Brasileirão. Ah, você concorda com isso? Não, mas se é para ser assim, eu espero que o Flamengo comece a se reforçar rapidamente. Não pare aí no Cebolinha, que deve estrear amanhã. Amanhã o time do Flamengo é informação que você vai dar? Não, jamais daria informação. Mas eu vou dar a minha opinião do que eu acho que vai ser o time do Flamengo amanhã. Santos no gol, Rodinei à lateral direita, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, essa será a zaga. No meio-campo, Thiago Maia, João Gomes e Everton Ribeiro, Arrascaeta como engante, Cebolinha e Gabigol, Pedro entrando no segundo tempo. Acho que será isso, não é informação, é o que eu acho. E aí, Flamengo jogando dessa forma, né? Lá contra o Avaí vai ser outro time totalmente diferente. Flamengo jogando dessa forma, de fato, tem que fazer novas contratações. E aí, sobre o nosso adversário, Flamengo decide vender definitivamente o Hugo Moura para o Atlético Paranaense. Nessa terça-feira, 19, a negociação entre Flamengo e Atlético Paranaense por Hugo Moura foi sacramentada. O volante irá atuar pelo time paranaense até o final da temporada de 2026. O rubro-negro carioca vendeu o jovem por 1,2 milhões de euros, cerca de 6,6 milhões de reais na cotação atual, por 50% dos direitos econômicos do jogador. Ou seja, a outra metade permanece no mais querido. Hugo Moura se apresentou ao Flamengo no início da temporada sob o comando do técnico Paulo Souza. No entanto, o jogador não agradou o técnico português e o rubro-negro resolveu emprestar o atleta ao Atlético Paranaense. Agora, após boas atuações, o clube paranaense e o mais querido definiram a negociação em definitivo do jovem meio-campista. Vale destacar que, enquanto estava emprestado ao Atlético Paranaense, o jogador não poderia atuar em partidas contra o Flamengo. Agora, o clube rubro-negro paranaense comprou o volante em definitivo e o atleta pode defender o clube contra qualquer adversário, inclusive o mais querido, que irão duelar nas finais da Copa do Brasil. No Atlético Paranaense, desde o começo de 22, Hugo Moura tem sido peça fundamental da equipe. Não à toa, dos 20 jogos que defendeu o time, o volante foi titular em 19, ou seja, só foi acionado no decorrer da partida em uma oportunidade. Além disso, o atleta soma 1.577 minutos em campo, marcou 2 tentos, concedeu 7 assistências e totalizou a participação direta em 10 gols da equipe paranaense. Então, assim, meus amigos, o Flamengo vende agora o Hugo Moura. Hugo Moura, eu digo, até poderia fazer parte desse elenco do Flamengo. Por exemplo, né, aqui junto com o Daniel Cabral, ele poderia jogar no Flamengo, não seria titular, mas o Flamengo, a diretoria do Flamengo, decidiu vender o jogador em definitivo, né? Eu sempre gostei muito do Hugo Moura, não gostei dessa venda, né? Ainda mais que ele vai poder jogar com o Flamengo a partir de quarta-feira. E você, amigo, você que está aqui nesse vídeo, gostou da venda do Hugo Moura? Coloque aí nos comentários. Meus amigos, vamos trazer boas notícias também, né? O Wallace praticamente é jogador do Flamengo, né? A reunião aconteceu hoje em Udine com os representantes do jogador e a Udinense, e detalhes separam o Wallace do Flamengo. As 3 partes estão otimistas de que a transferência será sacramentada até o final da semana. Flamengo e Udinense avançaram nessa terça-feira na negociação por Wallace. Com o desejo do jogador em retornar ao Brasil, na mesa, representantes se reuniram com dirigentes italianos. Há otimismo por um desfecho positivo para a compra até o fim de semana. O Wallace já tem um acerto por 4 anos com o Flamengo, com salários similares ao que recebia o William Arão. Taxativa em um primeiro momento, na pedida de 8 milhões de euros, a Udinense já é mais flexível na negociação e as partes debatem o valor final e condições de pagamento para o acerto. O Flamengo já teve 2 propostas recusadas pelos italianos, de 4 e 4,5 milhões de euros, mas autorizou os representantes do jogador a viajar para esticar a corda até os 6 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. As partes discutem agora se o montante será fixo ou dependerá de variáveis por metas estabelecidas ao longo do contrato, além das condições de pagamento. Depois da contratação de Vidal e Everton Cebolinha, o Flamengo entende que é urgente a chegada do primeiro volante depois da saída de William Arão. E o Wallace é o escolhido para ser o terceiro inscrito nas quartas da Libertadores. Novas reuniões estão previstas para os próximos dias para parar arestas, mas a confiança que o jogador revelado pelo Grêmio seja do rubro-negro até o final da semana. Meus amigos,
Meus amigos, eu diria a vocês que amanhã provavelmente, né, exista aí o final dessa negociação, os últimos acertos, e amanhã, quem sabe amanhã, a gente já não tem aí uma novidade, a novidade de ter o Wallace como jogador do Flamengo. Vale a pena lembrar, o Flamengo tentava contratar o Wallace desde 2018. O Wallace é um sonho antigo do Flamengo, né? Desde 2018, o Flamengo tenta contratar o Wallace, né? Tem aí ido atrás do jogador, né? Na época, a negociação acabou não sendo concluída e acho que dessa vez, sim, o jogador de 27 anos vai definitivamente jogar no Flamengo, vai conseguir vestir o manto sagrado rubro-negro. Naquela época, né, o Hamburgo resolveu vender ele para o Hannover e não para o Flamengo. Passou o tempo, né, anos se passaram e o Wallace vai vestir o manto sagrado rubro-negro, se juntando a Thiago Maia, se juntando a Gabigol e Rodrigo Caio, mais um jogador campeão olímpico pela seleção brasileira em 2016, ingressará aí o time do Flamengo. Acho uma excelente contratação, O Flamengo vai ter ali 3 primeiros volantes com muita qualidade, né? O Thiago Maia, que vem jogando um bolão, o próprio Wallace para disputar a posição ali, né? O Flamengo tem que montar um time titular e um time reserva, e o João Gomes também, para mim, é muito mais primeiro volante do que segundo volante, né? Mas fica faltando mais jogadores aí, né? Infelizmente, vocês já sabem, o Wendel, né? O Wendel, que todo mundo falava, acertou a sua renovação de contrato com o Zenit, e aí quem fica mais perto é Eric Pulgar. E aí essa notícia, pessoal, é dada como certa nos jornais italianos. Eric Pulgar se aproxima da saída para o Flamengo, diz aí o SB Nation, Viola Nation, ou seja, jornal italiano. O chileno claramente não está nos planos da Viola daqui para frente e liberaria uma vaga fora da União Europeia do elenco com a sua saída. Está bem claro que não tem lugar nos planos da Fiorentina. O internacional chileno de 28 anos foi considerado excedente às exigências em Modena no ano passado. Está do lado de fora, olhando novamente para lá. Com o contrato expirado no final da temporada, provavelmente é do interesse de todos que ele se mude para algum lugar em breve. E parece que uma mudança para outra Série A está se aproximando. Cortesia de Paulo Souza. Faz o último favor à Fiorentina, talvez, e ao Flamengo, né? Aí tem aí o Ruth Galieri faz um Twitter aqui dizendo que o Eric Pulgar está a caminho do Flamengo. Apesar de não se encaixar no sistema de italiano, né? O Vicentino Italiano, técnico da Fiorentina, que, por sinal, tem esse sobrenome de italiano, mas é alemão. Eric ainda é um bom jogador. Meio-campista defensivo, se destaca em manter sua disciplina posicional e a pegar pequenos fogos na frente da defesa. Ele também possui uma das melhores bolas paradas da Europa, tendo liderado 5 principais ligas em chances criadas da bola parada sobre José Pilante há alguns anos atrás. Ele é muito capaz de cumprir um papel crucial em certos sistemas. No entanto, sua falta de posse de bola e hesitação em atacar para pressionar os adversários significam que ele não é um protótipo italiano. E a chegada de Rolando Mandroga apenas confirma isso. A contratação do principal blasfemo da Série A e a ascensão de Solaifá Amabate no final da temporada confirme que Eric se tornou um jogador supérfluo à Fiorentina. Seu valor é mais baixo possível após um período decepcionante no Galatasaray para terminar a temporada passada. Ele começou apenas 7 das 15 partidas e não impressionou em uma atmosfera tóxica que viu os gigantes turcos terminarem em 13ª colocação com o técnico Domenech Torrent. Então, não é surpresa que eles decidiram não comprá-lo. Um novo começo na América do Sul deve agradar bastante a Eric. Mais importante
para a Fiorentina. Sua saída liberará uma vaga no elenco fora a União Europeia, permitindo que a equipe finalmente registre o Dodô, que está saindo em Milão, e Florença e da sua família ficarem empolgados com o lateral brasileiro, colocando-se em campo o mais rápido possível. Meus amigos, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Eles estão loucos para se livrar do Éric Pulgar. Eles estão loucos para se livrar do Éric Pulgar. Essa que é a grande verdade, né? Jogador aí envolvido em polêmicas, né? Jogador envolvido em polêmicas, e o jornalista Matteo Moscati já diz que o acordo entre Flamengo e Fiorentina já está acertado, né? E que o Pulgar está a caminho do Flamengo. O problema é que a torcida do Flamengo, sabendo aí do passado do jogador fora de campo, já subiu uma hashtag Pulgar não, né? Eu digo a vocês com toda a sinceridade, eu também, sendo muito sincero, não só pelo histórico do jogador, mas por não ver esse jogador a qualidade necessária, eu já vi os jogos dele na seleção chilena, inclusive ele jogando ao lado do Vidal. Não vi nada demais nesse jogador, sinceramente. Eu não sei se o Flamengo deve fazer um esforço para contratá-lo, né? Ou o Flamengo não deve partir para outro jogador, né? O Flamengo precisa de reforços esse ano de 2022, especialmente é um ano que o Flamengo tem que jogar praticamente, não concordo, mas é a política do Flamengo, do dirigente do Flamengo, Marcos Braz, disse na última coletiva, e também o próprio Dorival Júnior. Então, o Flamengo tendo dois times aí, é importante que o Flamengo se reforce para que ele fique bem em todas as competições. Eu queria saber de você, amigo, que está aí. Você gostaria de Éric Pulgar vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Galera, falando em manto sagrado rubro-negro, se inscreva no canal. Essa semana eu vou sortear 2 mantos rubro-negros aqui para 2 pessoas que forem inscritas no canal. Estou aqui com uma camisa lindíssima, uma camisa polo do Mengão ali, ó, a camisa número 3 atual do Flamengo, escrevi flamenguista em Portugal ali atrás, né? Se você também é apaixonado por produtos oficiais do Flamengo, eu vou dar uma dica muito especial para vocês, para que você possa comprar com enorme desconto os produtos oficiais do Flamengo. Dá uma olhada aí. Então vamos lá, galera. Loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, ó, linha treino, manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo, né? Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, ó, 2G, vamos comprar 2G. Comprar 2G é o meu. Aí tá aqui, ó, vocês estão vendo aqui no cantinho, ó, R$ 299,99, né? Aí primeiro primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, ó, primeira compra, ok? Já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$30 fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar Fla em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$50 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, ó, código do vendedor flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro-negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve eu vou comprar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever no canal. Amanhã, pré-jogo, pós-jogo, tudo que você mais gosta aqui no canal Flamenguista em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.